Um salve a todos aqui presentes. Estamos em mais um Mare Nostrum especial para ler os e-mails que os ouvintes enviaram, né, para o nosso e-mail que a gente coloca em todos os vídeos, né, cabodastormentas@protonmail.com. Então vamos começar aqui pela leitura do primeiro e-mail. Esse e-mail, inclusive, era, se eu não me engano, para ele ser chamado da outra vez que a gente fez, né? Mas só que como ele foi enviado depois que nós gravamos, nós colocamos aqui como o primeiro a ser lido nessa edição. E o e-mail é do ouvinte Gabriel Queiroz. Começando aqui, bom dia a todos. Gosto muito dos vídeos e sou fã do canal. Tenho duas perguntas para vocês. Primeira, vocês acham que a União Europeia é uma versão satânica do Império Romano de Carlos Magno? Ela deveria deixar de existir ou apenas ser convertida? O fato de a UE ter como núcleo a França, a Alemanha e a Bélgica lembra muito o Império Carolíngio. Também porque eles trouxeram uma certa paz para a Europa Ocidental, depois de tantas guerras brutais como aconteceu na primeira metade do século XX, assim como o beato Carlos Magno trouxe uma certa paz depois do caos da queda do Império Romano do Ocidente. Segundo, poderiam indicar alguns livros sobre o simbolismo da mitologia nórdica? Agradeço desde já a atenção e espero suas respostas. Atenciosamente, Gabriel. Bom, sobre essa questão da União Europeia aí, né? Eu acho que é importante ressaltar a distinção guenoniana a respeito do desvio e da subversão. Né? O desvio ele é uma coisa acidental, ele acontece ali pelo fato de haver uma miopia, né? No sujeito, ele acaba por se desviar da tradição e pronto, ele vai fazer uma coisa humana, ele vai fazer uma coisa animalesca, mas ele não necessariamente vai fazer por mal, ele faz mais por ignorância. A subversão é quando você tem consciência do que você está fazendo e intencionalmente você faz uma coisa ruim. Né? Isso seria aí o conceito de isso aí seria uma forma de satanismo, no caso. Agora, a União Europeia, né, ela é mais uma tendência cultural e geográfica, né? Por essa razão, acredito que a existência dela é uma coisa mais estrutural do que artificial, por assim dizer. É uma coisa mais natural de se acontecer do que uma coisa que o humano quis. Né? Desculpa, que indivíduos que quiseram, né? É importante notar ali que a função do Império Romano, né, a função sacra dele, foi dividida entre duas organizações, que é a própria UE e a ONU nesse sentido, né, justamente porque a ONU vai ali ser uma descendência da tentativa de engendrar uma Pax Europeia, né, desde da época da Paz de Westfália, do Concerto das Nações, da Liga das Nações. Ela é uma continuidade desse desejo de Pax Europeia, né, que depois vai acabar se transferindo ali para o próprio mundo inteiro. Né? Então, nesse sentido, eu creio que seja uma coisa mais estrutural, né? E especialmente agora nos dias de hoje, onde nós vemos a, a tendência ali à formação de estados civilização ou de abandono ali do próprio Estado-nação. Né? Eu não acho que vai haver alguma espécie de satanismo na UE em si, né, mas sem ali a própria figura do papado. Né? Eu acredito que o grande objetivo satânico ali para a Europa seria uma subversão do papado e aí sim a instituição de uma UE satânica com aval desse papa satânico, por assim dizer, esse antipapa. Né? Eu creio que essa seria ali seria ali o caminho satânico para a própria Europa. Se ela deve ser convertida ou não, nós não sabemos, mas certamente ela deve ter ali os seus valores destruídos, por assim dizer, né? E repostos ali ou para uma coisa, enfim, tradicional que nós não conhecemos, ou para alguma restauração verdadeira do cerne do cristianismo nessa civilização. Então, sobre essa comparação que o ouvinte aí traçou quanto ao Império de Carlos Magno e a União Europeia, eu creio que ela não cabe por causa que se trata de um anacronismo. Primeiramente, a União Europeia, ela não é uma criação necessariamente europeia. Por mais paradoxal que isso possa parecer, ela não poderia ter existido se os Estados Unidos não tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial e tivessem proporcionado essa Pax Europeia que o Varad falou, né? Inclusive ali um dos objetivos que inclusive falavam muito durante o pacto lá da OTAN,
da Organização do Tratado do Atlântico Norte e também com o Plano Marshall na Europa na época, né? Seria o quê? Manter os americanos dentro, os russos fora e os alemães para baixo, né? E seria nesse sentido que a União Europeia se tornou uma aliança ali com o aval americano entre a França, que se convencionou que a França ela seria o poder exterior ali da Europa, continental principalmente, por causa que ela seria ali o único poder continental da Europa ocidental que teria ou seja, né, sem contar a Inglaterra, porque a Inglaterra não é continental, que teria bombas nucleares, então ela meio que conduziria ali a diplomacia da União Europeia ali no finalzinho da Guerra Fria, do meio pro final da Guerra Fria, para falar a verdade. Enquanto a Alemanha ela seria a potência econômica que conduziria a política interna da União Europeia. Então não tem como falar que foi uma não tem como falar que foi uma reedição do Império do Carlos Magno, que foi basicamente o estabelecimento ali da estabilização da cristandade na Europa, né? Até porque a União Europeia ela vai surgir no final da Guerra Fria, mais pro final da Guerra Fria, apesar dela ser ali herdeira direta da OTAN. E quanto à questão dela ser satânica, ela não, como o Vard falou, ela não é propriamente satânica, até por causa que não tem a subversão do papado ali. Mas claramente ela é mas certamente ali ela é uma estrutura que é legatária da ordem liberal do final de século ali. Você poderia fazer você poderia fazer um paralelo com o cristianismo, mas eu acho que não cabe. Eu acho que, mais uma vez, que é um anacronismo, porque a União Europeia, inclusive, ela é, como o Vard falou, né, um passo ali a mais para um super-estado, né, super-nações, entre aspas, ali, na superação atual por meio de blocos políticos. Ela é quase uma confederação, para falar em política, em termos de política externa, né? Não querendo dizer, né, justamente porque há essa tendência que isso seja bom, né? A gente tem que lembrar ali que a União Europeia, né, ela é ali um foco do totalitarismo liberal e ela é uma coisa que pode ser dito como, enfim, uma força que trabalha ali para o anticristo, no caso, não pela tradição, mas contra a tradição, conscientemente ou inconscientemente, né? Talvez inconscientemente e conscientemente ao mesmo tempo, mas nunca o conscientemente dominando ali inconscientemente. Eu não acho que a gente chegou nesse nível ainda. Mas assim, no que diz respeito àquilo que eu mencionei do papado, né, é importante notar ali que o Carlos Magno ele será ali tido como um Rex Romanorum, né, um rei dos romanos, né, e esse título vai lhe ser otorgado ali pelo Papa, né, e isso vai ser essencial ali para o poder secular dentro dessa civilização conhecida como cristandade, que não é a civilização europeia, mas uma civilização pós-europeia que, enfim, se findou ali, pelo menos em França, Bélgica e Alemanha, né, para dar espaço ali a uma nova civilização que nasceu dessa, né, que tem, portanto, as marcas de nascença dessa, que tem, portanto, ali uma continuidade com ela, mas que não é a mesma coisa, né, ela nasceu através ali de uma fratura com a tradição, né, que seria ali essa civilização conhecida como Europa. Cumpre ressaltar, né, que é interessante esses apontamentos que você fez, que os tradicionalistas políticos da Península Ibérica, né, não só Elias de Terrado, como Antônio Sardinha, Ramiro de Maeztu e tantos outros, eles vão argumentar que a Espanha e Portugal, ou a Península Ibérica, ela é separada da noção de Europa. Por quê? Porque para esses autores, você tinha, antes da Revolução Francesa, uma outra civilização, que seria a civilização cristã, que seria a cristandade, que é aquilo que nós entenderíamos como verdadeiramente o Ocidente. E após a Revolução Francesa, você vai ter o nascimento do que é chamado Europa. E aí, então, o Elias de Terrada, por exemplo, vai afirmar que as tradições hispânicas, né, que são tradições que se originaram na Idade Média, que se originaram na cristandade medieval, na civilização ocidental, digamos assim, entre muitas aspas, a verdadeira civilização ocidental. E que essas tradições elas vão entrar em conflito direto com as tradições ditas europeias ou europeizantes. E por esse motivo, a Espanha e Portugal seriam ali uma parte da Europa medieval que quebrou, uma parte dessa cristandade que sobreviveu ficou quebrada, porque a Revolução Francesa, o iluminismo, o liberalismo, ele foi imposto na Espanha e em Portugal, ele foi imposto na América Espanha, ou na Hispano-América, né, ou América Ibérica. Ele não foi uma coisa que nasceu aqui, ele foi imposto aqui muitas vezes pelas elites ou até mesmo por invasões estrangeiras. O que esses autores vão argumentar é que
Espanha, Portugal e os respectivamente suas colônias seriam parte de uma Europa pré-moderna, seriam parte dessa cristandade medieval, dessa civilização que existia antes da Europa modernista, antes da Revolução Francesa. Por isso é que existe essa dificuldade de categorização, a exemplo, do que seria a América Latina no contexto do Ocidente, se a América Latina seria ou não ocidental, se Portugal e Espanha seria ocidental. Por isso nasce aquela frase: a Espanha, a Europa termina nos Pirineus, justamente por causa disso. Por isso não existe tanto debates em autores modernos, etc. Se a América Latina se encaixaria no conceito de Ocidente, ou seria parte da civilização ocidental? A resposta que os autores vão dizer é não, mas não porque ela tem base, não, é porque ela é descendente dessa civilização medieval, dessa civilização cristã medieval, e não dessa Europa modernista. Nesse sentido, nós somos mais do que ocidentais, por isso nós somos mais que ocidentais, porque nós somos o verdadeiro, entre aspas, Ocidente medieval que desapareceu com a Revolução Francesa, e é por isso que vai ter tantos liberais, por exemplo, que vão defender a ideia de Europa. Perfeito. Então, agora passando para a segunda pergunta que o ouvinte fez, que seria, ele pediu indicações de livros sobre simbolismo da mitologia nórdica. Um dos exemplos que ele colocou aqui seria as Edas, né? As Edas tem inclusive a Eda poética e a Eda em prosa. Bom, é importante notar nisso daí, né, que os Eddas seria ali talvez o melhor lugar para você começar. Edas em verso, né? Porque Eda em prosa é mais ali uma adaptação ali do Snorri do que, enfim, uma replicação, coisa do gênero, né? As Edas em verso, elas têm um conteúdo um pouco mais autêntico, né? Apesar de não ser tão autêntico assim, pois ela já é euemerizada, né? Ou seja, os deuses são humanizados, por assim dizer. A euemerização, né? É essa noção de que os deuses eram grandes homens no passado, né? Enfim, os monges cristãos ali que vão se interessar por essa literatura e preservar, eles vão performar ali essa memorização não apenas na nórdica, mas também na irlandesa, na céltica em geral, né? Mas é importante notar que os Eddas são um compilado, né, de diversos textos, né, em verso ali que vão servir de base ali para diversas outras lendas ou terão ali seu ponto de encontro para diversas outras replicações dessas lendas mais antigas, né? Eu posso aqui dar o exemplo da Canção dos Nibelungos, né? Cuja história está, se eu não me engano, em dois versos ali dos capítulos, né? Ali da Edda em verso, né? Se eu não me engano. Mas, justamente pelo fato dela ter tanto conteúdo, assim, ter um conteúdo tão variegado, eu acredito que é um bom início ali para você, enfim, começar a ler esse tipo de literatura. Sobre as Edas, inclusive o Vard vai falar que eles são uns compilados. No caso, 3 aqui seriam de importância boa para ser citados aqui. O primeiro seria o Havamal, que é a sabedoria vinda ali diretamente do Odin, quando ele deu o olho dele ali na Yggdrasil para conseguir ler as runas, né? Que é bem curtinho, inclusive. O Vard falou da Canção dos Nibelungos, mas a Canção dos Nibelungos seria a versão germânica do mesmo conto, que seria na versão nórdica, que inclusive não é cristianizada, a versão germânica, que inclusive tem um vídeo do canal sobre isso, ela já é bem mais cristianizada. A saga dos Volsungos, ela vai tratar desde do clã dos Volsungos, que seria o clã do Sigurd, que na versão alemã seria o Siegfried, e isso daí traria até o final, quando o Sigurd ele é morto e tem as vinganças que acontecem, que é praticamente a mesma coisa da saga dos Nibelungos. E também tem o Voluspa, que é um poema também das Edas em verso, que trataria ali especificamente do Ragnarok. Também dizem que ele é um pouco mais cristianizado, né, mais posterior dos outros. Aí agora tem outros pontos que eu gostaria de citar, que seria o próprio Beowulf, que seria a saga que ela é considerada ali a saga dos anglo-saxões, só que apesar dela ter sido preservada pelos anglo-saxões, né, ter sido preservada pela Inglaterra, ela não se passa na Inglaterra, ela é uma saga nórdica, que o Beowulf ele é de Gotland, que é inclusive a terra dos Godos,
lá no sul da Suécia, e ele se passa onde hoje é a Dinamarca. Então ele é tecnicamente ali uma saga nórdica. E por último, eu estaria que não é propriamente uma saga nórdica, né? Ela seria fino-úgrica, mas se passa na Finlândia, que é na região ali da Escandinávia, mas também é pagão, e se você está interessado nesse simbolismo, seria uma boa dar uma olhada, que seria a Kalevala, que seria um poema ali de todas as sagas ali finlandesas, da mitologia finlandesa especificamente. Também é importante mencionar o ciclo de Tyrfing e a Revarar Saga, que na verdade são sagas sobre aquela espada nórdica fabricada pelos anões, né? A Tyrfing. A Revarar Saga especificamente se passa durante as guerras entre os Godos e os Hunos no século IV. É muito interessante porque vai mostrar a peleja que os Godos têm com os Hunos e também exemplificar muito alguns aspectos que futuramente seriam utilizados, por exemplo, por Tolkien na sua mitologia, por a Tyrfing por ser uma espada amaldiçoada, né? Uma espada que toda vez que ela fosse desembainhada, você causaria uma morte. E ela foi uma espada amaldiçoada por anões. Então, toda essa história é muito rica e ela foi levada adiante, principalmente nesse ambiente cultural da Europa, que vai misturar muitos conceitos germânicos. O cara pediu aqui, o ouvinte ele pediu para falar especificamente de simbolismo na mitologia, mas se você também tiver interessado na questão histórica propriamente dita, também tem duas sagas importantes, que seriam a primeira que ela tem diretamente relação com a dos Volsungos, que seria a saga do Ragnar Lodbrok, que foi a saga que inclusive inspirou aquela série muito famosa dos Vikings, mas só que aquela série ali ela fez muita besteira ali na adaptação histórica, se você for ler a saga é muito diferente do que acontece na série, principalmente quanto aos personagens. Mas ela é boa, inclusive a versão que eu li seria a versão do Jackson Crawford, que é um americano que é especialista nessa questão aí escandinava, que ele colocou na tradução dele tanto a saga dos Volsungos quanto também a saga do Ragnar, justamente porque os filhos do Ragnar, né, com a com a Kraka, que seria o nome dela significa corvo, né? Que ela era uma bastarda ali do Sigurd com a Brunhild. E isso daí, inclusive, terminaria, né, a saga do Ragnar Lodbrok lá no final na Inglaterra, na conquista da Inglaterra, que inclusive eles vão colocar, falar da batalha do Haroldo da Noruega, que seria o Harald Hardrada, contra o William Conquistador da Normandia. Ela vai terminar aí. É interessante porque o Haroldo da Noruega, ele dizia que ele era descendente do Sigurd, filho do Ragnar, no caso, né? Que seria ali descendente dos Volsungos, então. E a outra saga seria, para finalizar, seria a saga lá do Eric Vermelho, que seria justamente a colonização e navegação dos vikings da Groenlândia, da Islândia, chegando na América do Norte. Mas só que é uma saga puramente histórica. Ela já não tem elementos ali mitológicos quanto as outras que nós citamos. Então, passando aqui para o próximo e-mail, seria o e-mail do Brenovski. Saudações. Gosto bastante do conteúdo produzido por vocês e também a variedade de assuntos abordados, especialmente por serem análises de livros que nem são tão famosos. Dito isso, envio este e-mail apenas para sugerir algumas pautas, quais sejam o estudo da origem de diferentes direitas que existiam. Em caso, me refiro à direita da tradição inglesa, neoconservadorismo de liberal conservador, ou, como eu acho que descreve melhor e menos utilizado, os ceticistas. A direita da tradição germânica, que morreu junto com o austríaco, mas foi precursora da previdência e de políticas apaziguadoras, que originalmente combatiam influências comunistas e hoje foram capturadas pela esquerda, e também a direita ibérica, que teve pouca influência, e a direita eclesiástica. Outra pauta a ser sugerida é como a esquerda, diferentemente da direita, possui uma mentalidade revolucionária que converge para a união até mesmo nas ideias. Aos poucos, a esquerda em todos os lugares do mundo converge para a defesa das mesmas pautas em distintos contextos, quase sem relação nenhuma. Por exemplo, por que o Japão faria protestos contra o racismo, tendo uma população predominantemente homogênea e totalmente descontextualizada das questões ocidentais, se não para sinalizar virtude às demais esquerdas espalhadas pelo mundo? Isso acontece diferente com a direita, que até pode ter alguns pontos de convergência, mas sempre pipocam opções, discordâncias internas e externas, etc. É interessante essa colocação, né? Porque a gente tem que lembrar
que dentro da Europa, especificamente na Europa continental, você vai ter dois movimentos políticos de reação ao fenômeno da Revolução Francesa. Você vai ter o chamado conservadorismo continental, ou na verdade seria o tradicionalismo, né, de Joseph de Maistre. Você vai ter esse tradicionalismo continental, que vai ser uma resposta à Revolução Francesa, geralmente calcada nas instituições da Igreja Católica ou na monarquia, na Europa insular, mas especificamente a Grã-Bretanha, você vai ter ali um conservadorismo liberal associado então com a Revolução Inglesa, né, e com os grandes donos de terra. O ponto é, existem duas correntes ideológicas diferentes no mundo anglo-saxão e no mundo europeu continental. Nos parece, infelizmente, que o conservadorismo continental perdeu essa batalha, pelo menos até agora. Mesmo na dissidência, mesmo hoje na política ocidental, a gente não vê mais tanta referência a esse conservadorismo continental europeu. Por mais que autores como Demeter ainda sejam citados, eles são muito marginalizados. E a direita, principalmente, especificamente a direita liberal conservadora, ela possui uma influência enorme do conservadorismo insular anglo-saxão. E o tradicionalismo continental ele foi jogado de lado, né? Mesmo na Alemanha, que esse movimento teve alguma tração, especificamente nos anos 30, né? Não necessariamente associado ao o pintor austríaco. O pintor austríaco ele vai ser mais um movimento socialista, nacionalista, mas esse movimento da Revolução Conservadora, ele vai ter uma espécie de influência quase que marginal sobre o pensamento do pintor austríaco. É importante notar que questão aí que você falou do movimento do pintor austríaco, né, é que no movimento é essencialmente reativo. Nunca essas pessoas teriam ali aderido a uma espécie de socialismo ou olhado pela questão mais social se não fosse ali um impacto grande, se não fosse ali o impacto enorme que a Revolução Russa e até mesmo a Revolução Alemã, né, teve ali na sociedade alemã mesmo, né? Na Itália houve ali um fenômeno um pouco mais diferente, porque o fascismo ele vai surgir ali por tensões internas, mas ainda vai haver essa questão da influência ali da própria Revolução Russa, né? Então o fascismo ali vai surgir como uma espécie de meio termo que vai amarrar a sociedade inteira, né? E na Alemanha o NS ele não vai ser, né, tão diferente, né? E justamente aí, como foi dito aí, nessas políticas mais socialistas serão mais uma forma de combater o próprio comunismo do que qualquer outra coisa, apesar de que haviam sim pessoas que acreditavam nisso e haviam sim ali pessoas dentro do partido que inclusive simpatizavam com a União Soviética e tinham uma visão bastante negativa ali do Ocidente, né? Fora do partido também ali no que é conhecido como Fronte Negro, né? Enfim, a galera ali que vai estar no Arplan, que vai ser enfim, um grupo de estudos ali que vai reunir desde comunistas até pessoal do NS, Nasbol, etc. Tá? Mas é importante notar aqui o principal, é um fenômeno muito de época, o NS. Tá? As condições históricas foram que gestou ele. Tá? Não necessariamente ele da maneira com que ele é, né? Um nacionalismo socialista, né? E não... isso era o principal, era justamente o principal. Agora, sobre a questão da unidade das esquerdas, uma coisa que também é importante notar, né, é que eu acredito que ela seja tão cismada quanto a direita, porque existe muita esquerda. Existe esquerda que odeia a esquerda mais que odeia a direita. Então você pega, por exemplo, a questão do comunismo mesmo, né, que já é uma fração bem restrita da própria esquerda, né? Tem muitos esquerdistas que não gostam de comunista, né? Você pega dentro do comunismo, você pega o comunismo ali, bolchevique, por assim dizer, você vai ter, enfim, trotskistas, marxistas-leninistas, buharinistas, no caso, um tentando pular no pescoço do outro, né? No caso você vai ter, mais fora do bolchevismo, você vai ter o bolchevismo e você vai ter, enfim, os leftkon, que de certa maneira estão associados ali com Trotsky também, não vão se gostar. O eurocomunismo não vai gostar do bolchevismo. A tradição marxista ocidental não vai gostar da tradição marxista oriental. Inclusive,
Procura aí um sujeito chamado Lussurdo e você vai entender do que eu estou falando. Eles têm um racha imenso, né? E a esquerda social-democrata rompeu com todas as outras essas pessoas, no caso. Então, assim, eles têm ali rachas, né? Muitíssimo fortes também, né? E a esquerda que a gente vê hoje em dia é nada mais nada menos que uma esquerda rosa, né? Altamente influenciada pelo um terror ali do que eles vão chamar de stalinismo, né? Por isso ela vai deixar de ser vermelha, ela vai se tornar rosa, né? E altamente influenciada também ali pela pós-modernidade, né? Que é justamente toda essa dissolução de culturas e relativismo moral, etc., né? E de certa maneira ter um abraçar ali do próprio desejo, né? Toda essa noção de desconstrução, essa noção de normalização daquilo que não é normal, né? E do próprio neoliberalismo, seria ali um cancelamento do próprio futuro, né? Seria ali que a gente chegou no fim da história, agora a gente ser progressista como a gente pode ser e pronto, né? Vamos aderir ali ou ao socialismo do século XXI ou um welfare state à la nórdica. Ah, mas isso aí tem um problema com o imperialismo. Ah, foda-se. Entendeu? Eles só vão ficar de culpa e deixar pra lá, sabe? Essa esquerda, ela sim tem uma unidade maior dentro dela, né? Ela representa um fenômeno social que também está associado com o conservadorismo, que vai ser a direita dentro desse paradigma já da New World Order, né? Da nova ordem mundial, né? Só que ele vai rejeitar a pós-modernidade e abraçar o neoliberalismo. Então, em todo lugar do mundo você vai encontrar um conservador. Tá? Da mesma maneira que você encontra um esquerdista rosa. Tá? Porém, dentro da direita mesmo, como você falou, né? Principalmente a direita dissidente, você vai encontrar raças inconciliáveis. Então, eu acho que o que vale por um lado, vale por outro também. Eu acho interessante pontuar sobre essa questão aí da unidade da esquerda. Claramente ela não existiu como ocorre hoje num fenômeno mais contemporâneo. Eu gostaria de citar aqui a tomada, na verdade, né, de Madrid durante a Guerra Civil Espanhola, que quando os nacionalistas, que eles inclusive estavam numa entre aspas ali, frente ampla, que estava junto falangista, com carlista, com monarquista, com nacionalista, todo mundo junto, e eles entraram em Madrid, eles começaram a sitiar Madrid. Os esquerdistas, que eles eram tanto republicanos quanto comunistas, sindicalistas e anarquistas, eles estavam em guerra civil, dentro da guerra civil. A esquerda estava trocando bala entre si, quando literalmente o inimigo estava nas portas da capital deles, entende? E isso daí é literalmente um ponto que aconteceu exatamente o contrário do que você falou, né? A direita estava unida, enquanto a esquerda ela estava fraturada. Mas aqui, sobre esse ponto que você disse, quanto ao Japão, e também a questão dela ser descontextualizada. Pera, eu ia falar de novo. Mas sobre esse ponto, já na globalização, que você citou inclusive o Japão, né? Que as esquerdas elas tenderiam a uma certa convergência ali de valores, apesar de certos lugares, como no caso japonês, ser descontextualizado ali com os valores esquerdistas, é porque essa esquerda atual, né, a esquerda progressista, especificamente falando, ela foi instrumentalizada ali pelas oligarquias e especificamente pelo que o Marcelo Gulo vai chamar de oligarquia financeira internacional, que seria um conjunto de oligarquias ali que estariam unidas tanto ideologicamente quanto também estrategicamente pelo capital, independentemente da nação a que elas pertençam, e elas acabaram instrumentalizando essas pautas de esquerda para avançar os interesses, inclusive avançar o seu próprio poder, né? O que é uma coisa que a gente está vendo atualmente, hoje nos anos, somente depois da eleição do Donald Trump, que essa oligarquia financeira internacional, inclusive, que está se renovando internamente, né? Tá tendo ali a substituição de elites, ela tá substituindo essa instrumentalização da esquerda progressista
para uma direita que seria uma direita tecnocrata, por assim dizer, né? Que seria essa direita que por exemplo, o que o Elon Musk e o Peter Thiel fizeram, né? Eles compraram na baixa ali, por assim dizer, toda a pauta atual do Partido Republicano do Trump, né? Com a liderança do Trump, o Trumpismo especificamente, né? E enquanto a esquerda ela está ali se passando mais por um anti-estado ali na questão ali, principalmente da Palestina, né? E principalmente nos Estados Unidos, eles estão muitas vezes até se radicalizando mais do que a própria direita para lutar contra essa direita que ela tende ali a acabar com certas liberdades civis, né? No caso, e estão sendo instrumentalizadas ali pelo poder oligárquico, que não se enganem, essa direita atual aí, ela tende a ser instrumentalizada por essa oligarquia, ela está fazendo isso, né? O Trump, ele é um entre aspas ali, fantoche desse povo, e a esquerda tá... Peraí, vou falar de novo. Então a gente está vendo essa inversão de polos acontecendo atualmente. Mas agora, quanto à questão, assim, falando especificamente do Brasil, né, a gente viu nas eleições de 22, e a esquerda tende a fazer isso em contextos eleitorais, né? Por exemplo, a esquerda ela é mais fácil de formar uma frente ampla contra, entre aspas ali, uma frente ampla contra o fascismo, que aconteceu com o Bolsonaro, né? A centro-esquerda, a esquerda radical e a esquerda clássica ali, que seria a esquerda, sei lá, no caso, o Partido dos Trabalhadores, eles todos se uniram em torno de uma figura só, especificamente ali no segundo turno. No primeiro, praticamente, né? Inclusive com elementos ali do próprio centro ali, social-democrata. E eles tendem, mais do que a direita, a fazer isso, né? A direita, enquanto isso, ela não se uniu em torno da figura do neoconservadorismo do bolsonarista, né? Muitos que eram, inclusive, antigos aliados do Bolsonaro, eles tentaram ali manter o seu purismo e eles não entraram ali na eleição dele, como a esquerda fez. Então, isso acontece porque a direita ela tende a ser mais purista, enquanto a esquerda tende a ser mais pragmática, para, que nem você falou, né, para atingir essa mentalidade revolucionária que eles têm. É interessante a gente ver que a direita, ela hoje nunca esteve tão distante, né, dessa raiz da direita continental. Mesmo no Brasil, esse pensamento quase que desapareceu inteiramente. A direita hoje, ela se negou, né? Ela se presta hoje a ser um mero capacho das oligarquias ocidentais, né? Enfim, o trumpismo, o movimento da direita, ela se tornou extremamente personalista e no fim do dia a direita não atinge nenhuma vitória relevante, né? O que eles fazem é que eles defendem o status quo. A direita hoje ela está trilhando esse caminho extremamente perigoso, onde ela se limita a ser o status quo das grandes oligarquias financeiras, das grandes oligarquias das grandes empresas, enquanto o mundo caminha para direções diferentes disso. E a esquerda capitaliza muito nisso. A esquerda capitaliza nesse discurso agora desse pós-capitalismo, né, decadente, onde as justiças financeiras controlam tudo. A esquerda é que está sendo o nome da oposição a isso, enquanto a direita hoje ela se submete, ela se presta a ser o capacho nesse novo sistema. Não, isso aí que você falou é bem verdade, né? Hoje em dia a gente vê uma decadência muito grande da direita, nessa direita aí, né, de terceira década, muito diferente da direita de segunda década. A direita de segunda década estava na ofensiva, a direita de segunda década realmente era oposição. A direita de segunda década realmente tinha ali em si sementes para ideias que poderiam ali ocasionar uma mudança real, ideias verdadeiramente perigosas. A direita de hoje, a direita da terceira década, me parece que agora ela se tornou tudo ali que ela jurou destruir. É uma direita secular, é uma direita totalmente banalizada contra tudo, ela não liga para tradição, ela não liga para nada ali que essencialmente importa, ela só liga para os próprios delírios dela mesma, né? E ela visa ali conservar justamente as pessoas que ela combateu na década passada, que seria ali essa oligarquia financeira. Sabe? Ela não tem, portanto, essa nova direita que está surgindo nessa década, ela não tem, portanto, um potencial revolucionário. Sabe? Ela traiu suas raízes. Entende? Então, assim,
só falar ISIS não, né? Porque potencial revolucionário verdadeiro vem da dissidência, né? O que está acontecendo é que a dissidência está capitulando para o status quo, né? Ao seguir, né, esse pragmatismo ali de apoiar as oligarquias, enquanto eles deveriam estar ali preparando para engendrar uma coisa nova, coisa que eles não estão fazendo. E outra coisa, eles estão numa mentalidade clubista. Se você faz crítica a esse tipo de coisa, você faz crítica a determinadas figuras políticas, sei lá, como o Trump, você é de esquerda. Ou você está fragmentando, você está traindo, etc. O que o Trump está fazendo hoje, todo o aparato que ele está, repressivo que ele está construindo no Estado americano, né, vai ser utilizado justamente contra você. Assim que um presidente democrata um pouco mais radical ascendeu ao poder. Entende? Então, não ache que o seu inimigo veste a camisa de determinada cor, porque ele não veste. Seu inimigo não veste uma camisa e fica ali grudado a ela. Seu inimigo não é esquerda, seu inimigo chama oligarquia. Né? Esse é o seu inimigo. Seu principal inimigo. A esquerda é seu inimigo imediato. É aquela máxima, né? A BlackRock é boa quando ela tá me financiando. Quando ela tá financiando a esquerda, ela é ruim. Ou seja, eles estão alimentando o leão que vão devorar eles mais tarde. Eles estão mantendo as instituições, eles traíram tudo que eles defenderam na última década. A realidade é essa. A realidade nua e crua é essa. A direita atual, ela tá criando os mesmos mecanismos que depois vão ser utilizados para oprimir ela. E é interessante porque está associado a um projeto inerentemente personalista, que é um projeto, digamos assim, entre aspas, trumpista, né, que conta com a eterna reeleição do Trump, porque o Trump, a realidade é que ele vai sair agora, né, dessa eleição e provavelmente não vai voltar. E aí? Como vai ser o futuro dos Estados Unidos? Com todo esse aparato gigantesco, repressivo que ele criou, com todas as leis que ele criou, com perseguição. Nos Estados Unidos nunca houve, por exemplo, o nível de censura, o nível de perseguição que o Trump fez com manifestantes pró-Palestina. Então a grande questão que fica essa esquerda, essa direita, ela traiu tudo. Ela traiu todos os seus próprios ideais, né? Ela é uma direita personalista e defensora do status quo. E o pior disso tudo, né? O pior disso tudo é que nós não veremos uma mudança real, porque eu creio que a esquerda não tem esse potencial mais, a esquerda já esgotou esse potencial. Ela tem um potencial revolucionário, ela tem um potencial de bater de frente, mas não um potencial para tornar o mundo, digamos assim, melhorar a situação que nós estamos. Enquanto não surgir uma direita compromissada, com valores reais, com valores superiores, uma direita compromissada com uma efetiva revolução, porque aqui, repito, esclarece, nesse contexto, não há mais o que se falar em contra-revolução, pois a Revolução Francesa, infelizmente, já se consolidou. Você falar contra-revolução nesse momento é tipo você dar sinal para um ônibus que já passou há 20 minutos atrás. Não existe mais não existe mais falar em contra-revolução, você tem que falar da revolução. E quando existe uma direita compromissada com esses valores, uma direita que reviva os ideais dos grandes tradicionalistas continentais da Europa, que deram ânimo para movimentos que combateram o liberalismo, combateram os males desencadeados pela modernidade. Enquanto você não tiver uma direita nesse calibre, não há esperança. Não há esperança. Nós podemos ver um dia após o outro, cada vez pior. E isso é o que é necessário ser feito, né? É um reavivamento desses valores e uma direita que seja compromissada com esses valores. Então, perfeito, obrigado pelo seu e-mail. Vamos passar aqui para o próximo, que seria o assunto Restauração de Bragança, do Lucas Freitas. Que Deus vos abençoe no dia da exaltação de sua Santa Cruz. Solicito-vos que comenteis sobre a decisão política tomada pela Casa de Bragança no século XVII de se unir a hereges, judeus e pérfidos ingleses a fim de que se emancipassem da Cidade do Sol, o Santo Império conduzido pelo legítimo catechão hispânico, de sorte que nem justos nem sábios ficaram imunes de serem afetados pela ideia de traição, cujo maior exemplo é o douto Antônio Vieira, que se esforçou demasiadamente para combater a influência castelhana nas terras lusas. Da aliança de Portugal com os ângulos, apenas resultou prejuízo para a fé e para o império, e parece-me que os bragantinos profanaram a ideia sebastianista para legitimar a regência de Dom João IV. Muito obrigado pelo seu e-mail. Gostaria de começar ali comentando que eu vou concordar com você especificamente quanto aos Bragança, porque os Braganças eles foram uma monarquia devidamente ali secular, inclusive, né? Eles
antes deles entrarem e fazerem o que eles chamam, né, de restauração, eles eram um ducado, né, se não me engano, ali no norte de Portugal, e eles, inclusive, eles sempre tenderam ali, eles não eram uma casa de guerreiros, né, eles eram uma casa ali, entre aspas, mais venusiana, né, uma casa mais de artistas, inclusive o Pedro I, que seria o Pedro IV de Portugal, ele era um músico, né, ele era um poeta, o Pedro II também era um poeta, e eles tendiam mais para isso, diferentemente dos Avis, né, que os Avis eles eram uma casa ali, vinda inclusive de uma ordem cavaleiresca, né, o nome vem da Ordem de Avis, né. E, no caso, uma das coisas que já demonstra isso por parte dos Bragança é porque eles tentaram reverter ali a restauração deles como algo popular, né? Eles tentaram dizer que tipo, o poder da coroa veio por causa do povo, etc, né? Que foi uma coisa bem diferente do caso que aconteceu com os Avis, né? Que foi uma aclamação ali da nobreza guerreira, cavaleirosa contra a monarquia ali hispanista da Leonor Teles, né? Enquanto no caso, também houve profanações ali ritualísticas que depois que os Bragança assumiram, como por exemplo, eles acabaram com o ritual da sagração, que inclusive no Brasil iria ser mantido, né? No Império do Brasil seria mantido, e também pelo fato de os Bragança eles não usarem coroa, né? Se você for ver todas as representações ali de pinturas dos monarcas de Bragança, eles nunca estão com a coroa na cabeça, né? Eles estão com a coroa ali embaixo ou em cima de uma almofada, coisa do tipo. Mas, por exemplo, se você falou aí no final do seu e-mail que eles profanaram a ideia sebastianista para legitimar a regência de Dom João IV. Isso daí realmente é verdade. Eles pegaram ali toda a crença sebastianista, né, que inclusive era revestida ali com o independentismo português, que inclusive eu acho que inclusive tem suas virtudes, tá? Eu já explico depois disso, mas a questão é que eles disseram que o Dom João de Bragança ele era o encoberto, né? Eles substituíram a figura do Dom Sebastião, que inclusive no Brasil vai ter contornos mais místicos até do que Portugal, que havia esse contorno mais político, para dizer que o Dom João, no caso, seria o monarca encoberto que voltaria da névoa e restauraria Portugal. Mas quanto você falou especificamente quanto à Espanha, que a Espanha seria o Catechon, né? Que o ouvinte aqui não saiba, né? O Catechon ele seria o que está ali no Apocalipse de São João, que seria o que restringe a chegada do anticristo, né? Eu tendo a concordar com essa sua leitura, inclusive, mas Portugal, querendo ou não, ele teve na sua independência ali desde Afonso Henriques, inclusive foi uma independência que foi afirmada ante a Espanha, porque o condado portucalense ele era parte do Reino de Leão, né? Que o Dom Afonso Henriques, filho do conde Henrique de Borgonha, ele vai ali vencer uma guerra civil contra a mãe dele e ele vai se proclamar rei depois do milagre de Eurique. E Portugal ele acaba tendo uma missão divina própria, né? Uma aliança divina que inclusive findaria, segundo o professor L'Oréal Rocha, né, com o Dom Sebastião, né, depois de 17 gerações ali com Portugal. E tem toda uma mística, um simbolismo muito grande, quanto tipo as quinas do escudo português que Jesus revelou para Dom Afonso Henriques durante o milagre, né? Que teriam também os pontos lá das 30 moedas de prata que Jesus foi vendido pelo preço do escravo, né? Por Judas Iscariotes. E também todo um simbolismo templário do Graal e também de espalhar o cristianismo pro resto do mundo, inclusive por isso seria pelas quinas do mundo, né? Inclusive, eu acho que tudo isso, e também tem o fato também cultural, assim, falando, eu tava até conversando com o Vard antes de gravar esse podcast, que povos assim que tendem a ser de mais, entre as periferias geográficas ali, mais na extremidade dos lugares onde eles estão, como por exemplo os galeses nas Ilhas Britânicas, os próprios irlandeses e, no caso, os portugueses, eles tendem a ser mais austeros, né? Eles tendem a ser mais fechados, mais austeros e, ao mesmo tempo, também talassocráticos, né? Em comparação apesar da Espanha também ser talassocrática, mas não unicamente, né? Até porque ela também era um poder teleurocrático ao mesmo tempo. Mas tem sempre esse simbolismo, assim, da extremidade e desses povos serem diferentes.
e conseguirem ter uma afirmação maior contra os seus povos vizinhos ali. Tem também o fato de Portugal ter sido, muitas vezes, né, Portugal e Galícia, né, que era praticamente a mesma coisa ali, era a mesma língua, era o mesmo povo, etc., que também foi dominado por diferente, por exemplo, durante o domínio visigodo, o Portugal era suevo, né, era o reino da Galácia ali, que era uma confederação entre suevos e alanos, enquanto a Espanha ela seria visigótica e conquistou depois o reino da Galácia, o reino suevo da Galácia também. E quanto a isso, Portugal teve suas virtudes ali que que só foram possíveis excepcionalmente porque ele era um reino independente. Então, claro que isso daí não é uma questão de tipo que a União Ibérica foi algo errado. Muito pelo contrário, inclusive, eu acredito que a União Ibérica foi melhor para Portugal depois da ocultação ali do Dom Sebastião, né? Até porque a Espanha Habsburgo, ela realmente, que nem você falou, é inegável que ela foi o catechon ali contra a Inglaterra. E eu pretendo fazer um vídeo especificamente falando também dessa questão da barganha faustiana que aconteceu em Aljubarrota, especificamente, né, na batalha que os portugueses se aliaram aos ingleses, enquanto os espanhóis se aliaram aos franceses e Portugal venceu essa batalha, que foi o que gerou ali, que acontece inclusive até hoje, a aliança luso-britânica, né? Eu creio que foi um erro, especificamente, mas só que quanto à União Ibérica eu tendo a concordar com você. Só queria pontuar aqui, né, que existe uma perspectiva literária interessante sobre essa questão da Espanha, né, e isso também vai se dar na própria Iberoamérica, porque querendo essas coisas vão se refletir na Iberoamérica. Inclusive, uma coisa sobre o que você falou, né, é que na Iberoamérica que a gente também tem um desses países periféricos, países extremo-orientais, né, como a Irlanda, País de Gales, Bretanha e o próprio Portugal, né, seria ali o Chile, né? O Chile é o próprio Portugal, né? Nossa Iberoamérica, no caso, ele é o país extremo no Ocidente, no caso, talassocrático, aliado ali ao ângulo, né? Tem essas características aí dele, né? Mas, retornando aqui à questão, né? Literariamente, aqui a gente pode pegar o romance, a adaptação, né? O romance de Amadis, de Afonso Lopes Vieira, né? Que ele readaptou ali, enfim, ele readaptou o Amadis de Gaula, aportuguesando ele, né? Sob a hipótese de que ele era ali antes uma lenda portuguesa, né? Mas enfim, uma coisa que ele vai fazer, ele pega isso até de fontes anteriores, né? É opor ali Gaula, que seria ali a Gália, né, que aqui representa, numa mentalidade portuguesa representaria justamente Portugal, que seria uma coisa mais humana, que seria uma coisa mais pacata, que seria uma coisa mais austera, por assim dizer, e também mais fiel a Deus, mais voltada à própria natureza mesmo, né, ao grande império romano, né, o grande Sacro Império Romano Germânico, né, que seria ali essa força enorme, esse poder secular pujante que dominaria tudo, inclusive ali por meio da técnica, né, e que estaria sempre disposto ali a conquistar Gaula, sabe? Esse sentimento é um sentimento que perpassa ali o português e de certa maneira legitima, não de uma maneira tão forte, mas ajuda em sua legitimação, né, a ideia de uma independência portuguesa, né? É engraçado que isso se inverte aqui na América Latina. O Brasil vai ser esse império enorme, né, que vai ali predar esses países menores, né, Uruguai, Paraguai, principalmente a Argentina, né, que, enfim, se sentirão ali ameaçados pelo Brasil, sabe? Meio que inverte o jogo, né? E eu acredito que esse é um dos motivos do grande cisma ibérico, né? É essa noção de um pequeno contra um grande, sabe? De um isolado contra um expansivo, sabe? Isso tem que ser ali remediado. Como isso pode ser remediado, né? Com a concessão do grande.
O grande ele tem que entender o papel que ele tem, né? E ele tem ali que, enfim, ganhar a confiança do pequeno. Contrário, você só vai intensificar esse cisma. É interessante pontuar que Antônio Sardinha vai apresentar o conceito que ele chama de Aliança Peninsular, na qual ele diz que Portugal e Espanha, né, por compartilharem uma mesma missão oriunda da cristandade medieval, eles deveriam compartilhar os mesmos objetivos geopolíticos. Ele vai criar o conceito de Mare Nostrum, que seria o Oceano Atlântico como uma base de operações dos povos de origem hispânica, englobando a América Ibérica e a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. Agora ele diria que esse imenso mar que divide esses dois continentes, né, seriam um mar conjunto, uma esfera vamos dizer, ele não diz exatamente uma esfera geopolítica, mas seria esse território, essa esfera de influência desses povos. Então ele vai propor essa aliança peninsular é, em frente ao avanço da Europa, daquele qual ele considerava uma Europa modernista, e aos interesses anglo-saxões. Inclusive, apesar de tipo a gente ter feito todo esse elogio ali da independência portuguesa, né? E também aí o Claudio acabou de falar também da questão que inclusive o Antônio Sardinha ele dizia que Portugal era hispânico, né? Que Portugal não era a lusitaneidade ali como algo ali separado, né? No caso, a gente também tende a concordar. Inclusive, a proposta do canal é essa, né? A gente sempre foi ibericista, a gente sempre defendeu assim que todos os povos ali de estirpe ibérica tivessem ali a sua união como uma base civilizacional própria. Inclusive, o último vídeo foi a respeito disso. Então, na questão seria mesmo uma nova União Ibérica mesmo, né? Da mesma forma que a Espanha foi um catechon, né, contra os anglo-saxões, né? Teria que acontecer dessa forma de novo, né? Então, obrigado. Pode falar, Desculpa. pode falar. É interessante notar que essa noção do catecon, né, ela casa muito com a ideia de soberania ali de um Estado civilizacional, né? Porque o Estado civilizacional, pelo menos para aquela civilização, no atual momento agora que a gente está rumando ali para um pós-liberalismo, ele é para aquele povo ali uma espécie de catecon. Não estou falando que ele é o catecon bíblico, né? Assim como enfim, a União Europeia ou qualquer outra coisa ali que a gente antagoniza não é o anticristo, mas é um anticristo. Não a União Europeia exatamente, né? Mas enfim, sei lá, taca aí os States, aquele lugarzinho lá vocês sabem onde, né? Não é o anticristo, mas é um anticristo. Então, esse estado de civilização seria um catecon. O catecon, no caso aqui, da Iberoamérica. Nesse grande estado de civilização que se pauta ali em sua soberania. Enfim, obrigado de novo pelo seu e-mail. E aqui passando para o próximo. Seria do e-mail do PA 364256. Antes de iniciar as minhas indagações, gostaria de prestar saudações à equipe do Cabo das Tormentas e parabenizá-los pelo excelente trabalho feito por vós durante esses mais de 5 anos de canal, trazendo-nos informações e conteúdos maravilhosos, os quais, no geral, são desconhecidos pelo público leigo. Obrigado pelo seu elogio. Após o devido preito, começarei finalmente as perguntas. Aí a primeira pergunta seria: qual é a vossa opinião a respeito da ação integralista brasileira e do integralismo? Vós achais que essa doutrina é compatível com o tradicionalismo? Então, o integralismo, ele sim vai ser compatível com o tradicionalismo até certo ponto, né? Ele tem ali algumas noções menos reativas à modernidade, né? Ele abraça a modernidade de certa forma, mas eu não acredito que isso seja de uma forma ali danosa, né? Ele vai ter sim noções modernas, a própria ideia de Estado deles, né? O Estado ético, no caso, né? É uma ideia ali que assim, é muito próxima do Estado ético ali do fascismo italiano mesmo, né? Que é uma noção meio que tirada do Hegel, mas que
no fascismo italiano vai ter alguns overtons nietzschianos que vão ser removidos aqui no integralismo brasileiro, né? Mas o que é interessante de notar é que esse estado ético, né, justamente ali por suas raízes hegelianas, ele vai ter sim um caráter orgânico, né, através ali de sua corporatividade, né? Ele não vai ser um poder soberano, estranhado, abstrato, acima de toda a população, mas ele vai, de certa maneira, devolver ali as diversas camadas populacionais da população, né, poder. Então, ele vai ter ali um certo organicismo, um certo evolucionismo, né, e ele vai se apoiar ali a subsidiariedade. Tá? Isso é importante notar. Sobre a ação integralista brasileira em si, a gente vai ter que, enfim, a gente pode ter sim nossas reservas a elas, né? Eu mesmo tenho várias, né? Inclusive acredito ali que eles tomaram um caminho bastante equivocado quanto às suas ações práticas, né? Inclusive também acredito que eles não abordaram ali questões fundamentais sobre o Brasil, né? A própria questão da semi-feudalidade brasileira da resolução desse problema nunca foi abordado, né? Abordado até que foi, mas nunca foi realmente concretizado no pensamento deles, né? É um pensamento ali que eu considero sim compatível ali com o tradicionalismo, mas eu ainda considero ele mais alinhado a esse tradicionalismo de reação, sabe? O tradicionalismo aí que a gente vem propondo, né, como está no nosso artigo lá, né, breve síntese a respeito do nosso tradicionalismo, nosso entre parênteses, né, ou aspas, é justamente um tradicionalismo revolucionário, né, justamente um tradicionalismo que não vai ali mais pegar essas formas do passado, né, e tentar revivê-las. A gente vai entender que isso está morto, né, mas o que a gente vai querer fazer? Pegar o sangue dessa forma, pegar a essência dessa forma, né, e fazer uma coisa nova guiada pela própria tradição. Né? Não mais um simulacro, não mais uma coisa para a gente olhar e a gente lembra, a gente não está, enfim, mais vivendo o passado. A gente não quer concretizar o passado, a gente não quer libertar o passado que está sendo oprimido pelas forças da modernidade, porque esse passado já foi sufocado. A gente, enfim, deseja uma coisa efetivamente ali nova, né? Mas ainda tradicional, ainda alinhado ali com a lei imutável divina, né? E essencialmente religioso, sabe? Essencialmente religioso, né? Inclusive, justamente por essa situação, né, da gente estar voltado mais para o futuro, né, o integralismo ele estaria meio ali, apesar de estar mais voltado para o passado, né, ele ainda estaria meio no meio termo entre nós e o tradicionalismo ibérico, desculpe, o tradicionalismo mais antigo, por assim dizer, né, o tradicionalismo ibérico, por exemplo. O tradicionalismo não é revolucionário, ele tem uma tendência mais reacionária, de reação à própria modernidade. Esse período já passou, entende? Mas enfim, eu acho que é mais ou menos essa relação que há ali entre enfim, o tradicionalismo ibérico e o integralismo, né? E entre o nosso tradicionalismo, o tradicionalismo revolucionário e o próprio integralismo. Inclusive, como nós somos pluralistas, né, nós acenamos aí para os integralistas, né? Apesar da gente ter nossas discordâncias. A segunda pergunta. Dentre as fases do Brasil no seu período como república. República Velha, Era Vargas, República Populista, Regime Militar e Nova República. Em vossa opinião, qual foi a melhor ou a menos ruim? Inclusive o cara aí, ele foi esperto na pergunta dele, porque ele colocou só as fases do Brasil republicano, né? Porque senão todo mundo falaria aqui que era império, né? Mas eu vou começar, inclusive, eu vou falar que, na minha opinião, inclusive queria ouvir a opinião dos outros dois, seria a Era Vargas seria o menos pior, né? Justamente porque o Vargas, com todas as suas ressalvas, que inclusive nós falamos na última leitura de e-mails, né? O Vargas, ele é uma figura que ele pode ser considerado de fato um estadista, né? Ele fez vários erros, inclusive vários erros dos quais nós pagamos até hoje em dia pelos erros dele, mas só que, apesar disso, ele foi um cara que conseguiu romper ali com a estrutura política que existia e fez uma mudança sem igual na história do Brasil, e ele montou uma equipe muito boa ali,
uma equipe muito diferente de todos os outros governos que ele fez, né? Ele foi um cara ali que realmente marcou o século dele, né? E enquanto isso, ele teve poucos méritos além de colocar o Brasil na rota da industrialização e ele ser soberanista, né? É, mas agora os concorrentes dele foram 1000 vezes pior do que ele. Então é isso que pode ser dito desses períodos todos. Eu concordo que a era Vargas, talvez o período da República Brasileira, provavelmente o melhor período da República Brasileira, sobretudo porque o Vargas foi digamos assim, um líder que conseguiu unificar e controlar, mesmo que um breve período, as tendências descentralizadoras que existem no Brasil, dada a sua geografia, dada a sua constituição histórica. E ele também foi um líder que conseguiu submeter as elites do Brasil, que é uma coisa bem difícil de se conseguir, né? Eu estaria exagerando enormemente, mas eu diria que ele é uma figura semelhante ao Oliver Cromwell, no sentido que ele conseguiu domar o Leviatã da República Brasileira, pelo menos por um breve período. Então, passando para a terceira pergunta. Em vossa opinião, o Brasil, durante a década de 2010, foi alvo de uma guerra híbrida ou algum tipo de revolução colorida, tendo em vista todo o caos político do período, exemplificado nas jornadas de junho, o movimento Não Vai Ter Copa, a Operação Lava Jato e o impeachment da Dilma, etc. Que Jesus Cristo abençoe a todos e um abraço. Muito obrigado pelo seu e-mail. Bom, eu não acredito que houve ali toda uma operação, enfim, para ali que as jornadas ali de 2013 elas se dessem, né? E consequentemente engendrando ali enfim, continuando na crise política que já existia, engendrando toda essa reviravolta política que surgiu no Brasil, nova direita, bolsonarismo, etc. Eu não acredito que isso foi um fenômeno planejado, eu acredito que isso foi um fenômeno orgânico, né, mas aproveitado ali por forças oportunistas, né, tanto de dentro quanto de fora. Ele teve sim seus aspectos negativos ali para o Brasil enquanto país, como eu posso dizer, no setor industrial brasileiro, principalmente, né? Mas cá entre nós, mais por culpa do próprio setor industrial brasileiro do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente não pode, enfim, dizer que aquilo ali não era problemático, porque era problemático, era uma bomba relógio que estava prestes a explodir e ela explodiu. Né? Importante notar também que o Brasil não sofreu uma revolução colorida. Não sofreu uma revolução colorida. Ele sofreu o quê? Ele não sofreu nenhuma queda de governo. O governo não caiu. Houve um racha dentro do governo, né? E a fachada populista do governo ali na figura, populista lulista ali do governo na figura da Dilma, né? Que já era uma pessoa que perdeu muita popularidade na época, caiu. Portanto, essa fração ela foi expelida do governo e o sistema ali, enfim, que era latente, aquele governo ali que a Dilma, inclusive, se distanciou ali com os políticos do segundo mandato, principalmente, né? Foi mais uma espécie de descamar do próprio governo brasileiro. Ele só ali trocou sua pele, mas ele continua a mesma coisa. Não vejo a soberania brasileira sendo atacada aqui. Sabe? Eu vejo mais uma espécie de oportunismo dentro ali de uma crise político-institucional que aconteceu no próprio Brasil. Né? Isso, inclusive, é importante notar, né? Mostra ali tamanha força institucional que o próprio Brasil tem. Né? Se é que houve alguma maquinação, né, e provavelmente ali houve, né, porque querendo ou não, o serviço de inteligência não dorme, né, qualquer movimentação que acontece, o serviço de inteligência vai tomar suas providências, né, aqui eu falo no exterior, né, então é normal que essas coisas aconteçam, sabe? Apesar de que elas devem ainda ser reprovadas, mas é normal, entende? Mas enfim, mesmo se houvesse alguma maquinação, eu acredito que sim que houve, né, pelas razões que eu elucidei, o serviço de inteligência não dorme, tá? O Brasil ainda tem ali muita munição para gastar em sentido de força institucional. A gente viu isso, inclusive, com o próprio bolsonarismo. A gente viu isso agora, que os caras estão implementando ali, enfim, um estado de vigilância no Brasil. Sabe? Então, as instituições brasileiras, elas não são brincadeira, elas se provaram ali bem sólidas. Né? E a oligarquia soube trabalhar isso. Então, completando o que você falou, especificamente nos pontos aqui do serviço de inteligência e da questão institucional do Brasil, eu acho que houve, inclusive, para citar o termo que você citou, né, o oportunismo,
houve um oportunismo das instituições brasileiras e também das ingerências internacionais, especificamente do Ocidente ali no Brasil, com a facção que estava infiltrada na política, tanto nos casos ali da Dilma, quanto também no caso do Bolsonaro, o caso do petismo, no caso ali da Dilma, né? A Dilma era mais a personificação daquilo, mas só que acabou que quem foi preso foi o Lula, inclusive quem vai falar que houve uma tentativa de lawfare, aconteceu lawfare no Brasil, foi o então advogado Lula e hoje ministro do STF, o Cristiano Zanin. Ele escreveu um livro sobre isso, que ele vai falar que foi aplicado ali as táticas de lawfare, ou seja, law mais warfare, que seria o uso do direito, o uso das formas que o direito, a processualística dá para atingir fins políticos, né? E ele disse que isso foi usado ali na Operação Lava Jato no caso do Lula, né? E isso daí terminou com o Lula preso ali em 2018. Aí também pessoas vão dizer que no caso o Sérgio Moro ele costumava ir para os Estados Unidos, gente disse que ele era agente da CIA, né? Teve também o caso ali do Almirante Orton, né, que foi preso durante a Lava Jato, que era um cientista não, ele era ali da área da indústria nuclear, né, do Brasil, fazia vários avanços nesse sentido, e também teve a questão mais famosa desse ponto todo, que inclusive comprometeu ali a compra dos caças ali que os Estados Unidos que o Brasil, no caso, queria comprar dos Estados Unidos, quando foi revelado ali no Wikileaks, né, que o Obama tinha grampeado a presidente do Brasil, né? Inclusive o Brasil começou a comprar os caças Gripen da Suécia, inclusive depois dessa querela toda. Mas o que eu acredito foi que houve uma conjunção ali do interesse americano, né, que era, querendo ou não, estava se aproveitando ali de uma coisa que foi orgânica, que inclusive foi legal, né, não teve ilegalidade no impeachment da Dilma, todos os ritos constitucionais foram seguidos ali. Foi uma organicidade do poder institucional brasileiro que teve essa conivência americana, né, que é o que vai se repetir também durante o governo Bolsonaro, né? A gente está sendo revelado, inclusive, aí, por meio de CPI, por meio do próprio governo Trump, que tá desclassificando, né, as informações que estavam, que tipo, era o governo Biden, estava aliado ali com certos setores ali do institucionalidade brasileira, para retirar essa facção que estava, no caso, no comando do executivo. Mas só que, no caso, retirou por meio de uma eleição democrática, né? Enquanto a Dilma foi por meio de um processo de impedimento, que, como o Vardy muito bem falou, não caiu o governo. Não seria, por exemplo, no caso o Brasil é presidencialista, ele não é parlamentarista, que, no caso, você retiraria todo mundo do governo. No caso, ali foi só a Dilma que saiu, o incumbente saiu e o vice assumiu. Então, o governo continuou, só foi uma facção dele que caiu, no caso. Não, né? É interessante analisar que o primeiro governo do Lula, ele vai criar no Brasil um substrato da classe média, que sobretudo já vinha sido, enfim, criado do período do Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Ele vai criar uma grande classe média no Brasil, e essa classe média, ela vai ficar insatisfeita com as políticas do PT. E isso vai gerar um rompimento social no Brasil, que gera consequências de vários problemas. E essa indigestão social vai se manifestar nas jornadas de 2013. E o grande problema foi que a classe média brasileira faliu. A classe média brasileira falhou em tomar o poder. Ela vem, faz o impeachment da Dilma, né? Enfim, fazendo uma série de conjugações ali. O governo do PT vai entrar em digestão com a oposição e vai entrar em maus lençóis com a própria elite do Brasil, que vai preferir tirar o PT do poder. E aí você vai ter a classe média do Brasil tentando chegar ao poder através, sobretudo, do bolsonarismo. E o projeto da classe média brasileira, ele falhou. Ele falhou e agora a gente está vendo o efeito rebote disso, né? A gente está vendo uma tendência pendular, não só do Brasil, mas em quase todas as grandes democracias, entre muitas aspas, do Ocidente, onde você tem um efeito pendular de polarização, onde o sistema da democracia entra numa espécie de auto-espiral de destruição causado por uma polarização enorme dentro da sociedade. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo no Brasil, e certamente é parte dessas tendências históricas maiores, né, em que a seara da história leva à destruição de certas civilizações, de certos grupamentos políticos.
Então, nesse sentido, eu não acho que foi não creio que seja houve uma revolução colorida, ou foi o caso de uma intervenção estrangeira. Pode ter havido, sim, provavelmente houve, em determinado maior ou menor medida, mas existe um problema muito grande na dissidência, que é a tendência a exagerar grandes eventos. A gente, em vez de tratar esses eventos como a sucessão, a concatenação de vários eventos que vão levar ali uma sucessão orgânica de fato, ou seja, você vai ter toda uma cadeia causal ali que vai levar aquilo. A gente opta por afirmações mirabolantes. Então, foi a Revolução Colorida, que país tal deu golpe, ou foi o grupo X na sociedade que fez. Não, esses grupos existem, eles agem, mas existe uma tendência civilizacional que está levando a isso, não só no Brasil, como no Ocidente no geral. Então, e no Ocidente e partes ao redor do mundo. Então, eu creio que não houve, necessariamente, não quis falar que não é Revolução Colorida, propriamente, uma intervenção artificial, mas uma tendência histórica que ocorreu no Brasil. Uma tendência histórica de consequência do desenvolvimento não só econômico do Brasil, mas social. Até porque se você for comparar, né, com processos efetivos ali de guerra híbrida, inclusive nós falamos nos podcasts lá sobre golpe de Estado e revolução, nos países em que houve mesmo guerra híbrida e revolução colorida, como por exemplo ali na Ucrânia, no Cazaquistão, na Bielorrússia e na própria Primavera Árabe também, e na Líbia principalmente, né, houve uma sistematização bem maior dos países ingerentes ali ocidentais, né? Que não houve tanto no Brasil. No Brasil houve mais a conivência, né? Tipo, porque você vai fazer uma estratégia inteira de guerra híbrida para estabilizar um país, quando a elite daquele país está simplesmente totalmente convergente com seus interesses naquele país, né? Não faz sentido. E, enfim, nós terminamos aqui. Obrigado de novo aqui pelo seu e-mail. E nós vamos passar aqui para o próximo, que é o e-mail do Natavikil. Eu acho que é isso, porque tá em grego aqui o nome dele, não sei se pronuncia desse jeito. Mas aqui o assunto do e-mail dele é o estado atual do cristianismo e seu futuro, ciclo de morte e ressurreição. Olá, espero que esta mensagem os encontre bem. Gostaria de levantar uma questão que tenho refletido bastante e ouvir as opiniões de vocês. Indo direto ao ponto, qual é a visão de vocês sobre o estado atual do cristianismo, especialmente em seu aspecto interno, e o que podemos esperar para o seu futuro? Não me refiro apenas ao declínio em números ou influência política, que são evidentes, mas a uma sensação que há uma certa decadência espiritual, uma perda de solidez doutrinária e de fervor autêntico, como alguns pensadores já apontaram. Recentemente me lembrei de uma ideia, mas não consigo recordar o autor. Se alguém souber, por favor me diga. Que propõe que as religiões têm um ciclo natural de ascensão e decadência. No entanto, o cristianismo, por ter em seus próprios cerne o mistério da morte e ressurreição, carregaria dentro de si a semente de sua própria renovação. Ou seja, suas crises mais profundas não seriam um sinal de agonia final, mas as dores de um parto para um novo renascimento. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre essa perspectiva. Será que estamos testemunhando uma dessas mortes necessárias para que a fé se purifique de elementos mundanos e ressurja? Talvez menor em número, mas mais forte em convicção e autenticidade? Penso também sobre o que significa ser cristão hoje. Claramente, não temos mais a mesma mentalidade e a mesma visão de crença que os medievais. A fé não é mais o tecido que une a sociedade. Além disso, vejo que as fronteiras estão cada vez mais borradas. Às vezes, o catolicismo atual parece ter mais de protestante em sua prática e mentalidade do que se imagina. Estou apenas conjecturando aqui, mas creio que é uma discussão fundamental. Para onde estamos indo? O que podemos esperar do futuro do cristianismo? Será um mero declínio até a relevância ou um renascimento a partir de um núcleo mais fervoroso e contracultural? Agradeço muito se puderem compartilhar seus pensamentos e insights sobre esse tema complexo. Obrigado pelo seu e-mail. Inclusive, eu posso estar errado também, mas eu acho que essa frase que você citou é do René Girard, que é um escritor que, inclusive, ele era ele próprio católico, né? Porque ele vai falar muito ali da questão ali do bode expiatório, ele vai falar que o cristianismo ele tem a sua autenticidade e unicidade com outras religiões, justamente porque o cristianismo, no sacrifício de Cristo, ele vai abolir ali a prática do bode expiatório, que era um nome, inclusive, que ele vai pegar ali dos judeus, né? Mas, especificamente, quanto à minha visão sobre esse seu e-mail, eu, como cristão, né, como católico, eu acredito que o cristianismo é a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida, né? E que tudo está dentro do plano de Deus para o fim dos tempos, né? Querendo ou não, a gente vê
houve muita contestação, muitas pessoas viraram vacantistas, outras inclusive apostataram, né, durante o papado de sua santidade, Papa Francisco I, né, que Deus o tenha. Mas, e muitas, inclusive eu ouvia muito de gente dizer, né, que durante todo o progressismo que ele colocou durante seu papado, isso daí teria sido um teste de fé, no caso, né? Um teste de fé para ver quais almas realmente estão dentro do caminho certo e dentro do caminho que Deus busca assim para os seus fiéis, né? E a Igreja Católica, como você falou, inclusive nessa própria frase aí do Girard, ela passou por inúmeras crises, né? Inclusive uma coisa que eu comentei aqui com o Caudilho no privado há um tempo atrás, quando da eleição do Sua Santidade Papa Leão XIV, né? Quando acontece um período de crise, Deus manda um Papa com o nome Leão, né? Justamente um leão que ele vai enfrentar ali os perigos que se atentam contra a cristandade. No caso, o Papa da Reforma Protestante ele era um Papa Leão, o Papa da invasão vândala, invasão una de Roma era um Papa Leão também, do cisma, do grande cisma do Oriente também aconteceu a mesma coisa. E nós como cristãos, né? Inclusive, eu acredito que você seja cristão, que você mandou esse e-mail, né? Nós temos que acreditar que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja, né? Contra a barca de Pedro, e que o príncipe deste mundo já está condenado, né? O cristianismo, inclusive você falou um outro ponto aqui interessante, né? Que é a questão do protestantismo, né? Do catolicismo ver absorvendo certos pontos aqui do protestantismo, inclusive né, na questão ali da renovação carismática, né? Que inclusive você não falou, mas provavelmente deve ter pensado quando escreveu isso, né? Então a gente tem que analisar, inclusive, o cristianismo nos Estados Unidos ele tende a ser bem mais. Uma população, inclusive, que vem se convertendo mais ultimamente seria uma população de estirpe anglo-saxônica, né? A gente tende a pensar que nos Estados Unidos o cristianismo, ele. Tipo, o catolicismo, no caso, né? Ele vai ser justamente ali da diáspora ibero-americana. Mas só que a gente está vendo nas ondas de conversão hoje em dia, que inclusive são ondas de conversão envolvendo ali a sociedade de São Pio X, né, que é uma sociedade bem ali, conservadora, tradicional, inclusive, né, que eles vão converter pessoal que é anglo-saxão, inclusive ali do Midwest ali, americano, né. Então a gente tem que ver que essa questão assim da protestantização do cristianismo, do catolicismo, no caso, né, é um fenômeno até, na minha opinião, eu posso estar errado, né, quanto a isso, seria algo mais brasileiro do que mundial. Mas a gente tem que acreditar, inclusive eu estou otimista quanto ao atual Papa que foi eleito recentemente aí. Sobre essa questão da protestantização, a gente tem que olhar para o mesmo lado também. Enquanto a gente está pegando ali um protestantismo mais vulgar, né? Quer dizer, todos aqui são vulgares, né? Mas enquanto a gente está pegando um protestantismo mais alegre, né? O catolicismo americano também pega um protestantismo mais fechado, sabe? Muita desse pessoal aí de matriz anglo-saxã, enfim, muitos americanos aí, né? Que acabam por se converter ao catolicismo, principalmente pela SSPX e, enfim, pelo tradicionalismo em geral, eles vão manter características protestantes conservadoras muito evidentes, né? A própria hostilidade que eles têm para com o papado, né? A própria, enfim, exaltação ali de uma coisa, de uma ideia underground contra o establishment, etc. É uma coisa muito presente no protestantismo americano, né? E isso, inclusive, é reminiscente da revolta que eles tiveram contra o anglicanismo, sabe? Então, eu acredito que, por esse lado, também há uma protestantização, né, do próprio catolicismo. E isso não é só um fenômeno americano, tá? Isso também acontece na própria Europa, né? Querendo ou não, o tradicionalismo engendrou muito sectarianismo, por assim dizer, sabe? Agora, sobre essa questão, inclusive eu gostei muito desse e-mail, cara. Muito desse e-mail mesmo. Né? Porque ele, enfim, acredito que ele aborda ali uma questão fundamental. Né? Mas, o que aconteceu, cara? Né? Porque o que é essa crise? Né? Essa crise é um chamado. Essa crise é um chamado para fora da comodidade. Essa crise é um chamado a se lembrar daquilo que nós esquecemos. Entende? Em períodos de estabilidade, o diabo ele fica longe. Ele pode estar só nos nossos prazeres. Ele pode estar só naquilo ali que a gente
considera já como externa a nós, né? Mas o tempo de crise, o diabo entra para nossa casa. O diabo está no nosso irmão, está no nosso familiar, né? E ele fica nos tentando todo santo dia, né? E ele nos tenta com questões não fáceis de responder. Não basta você chegar e dizer um não. Ele vai te dar uma questão que você não consegue responder. A crise da igreja, você pula para um lado, você coaduna com coisas ali que representam a degeneração do próprio espírito cristão, que representam ali a perca de, enfim, almas por uma doutrina apresentada de maneira ruim, né? Que representam ali todas as tendências maléficas, né, do progressismo dentro da Igreja Católica. E se você vai para outro lado, você rompe com os próprios princípios católicos. O diabo te dá uma questão que, se você responder sim, se você responder não, você vai para o inferno de todo jeito. Ele é o doutor da lei. Entendeu? O diabo talvez seja a criatura que mais entenda da lei, né? Então, nesse sentido, né, que a modernidade, que a decadência, que a degeneração nos chama para uma retificação. A gente não deve entender isso como uma coisa que a gente tem que fugir, a gente tem que enfrentar, e a gente tem que vencer ela. E eu não estou falando aqui só para o cristianismo, eu falo isso por toda tradição. Em toda tradição mesmo. A modernidade nos chama ao combate, a modernidade nos chama ao aprimoramento de nós mesmos, né? Você mencionou a questão aí da morte e ressurreição. Eu não acredito que o cristianismo, enfim, seja uma religião de morte e ressurreição nesse sentido. Eu acredito que ele seja uma religião de morte e ressurreição no sentido de que o nascimento é a própria morte e a própria ressurreição. Pois o nome de Cristo é o nome que consuma todos os outros nomes. Ele é o primeiro e ele é o último, ele é alfa e ele é o ômega, né? O princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. O momento da criação e o momento da consumação das eras, né, eles são o mesmo ponto em Cristo. E tudo isso, né, essa grande ressurreição, você encontra interiormente, voltando a si mesmo, né, e se lembrando, né, da unidade ali de todas as coisas presentes na cabeça da igreja. A igreja é a pluralidade, o Cristo é a própria unidade. Quando você percebe, né, que o alfa é o ômega e o que está entre os dois, né, também é a mesma coisa, você percebe que na realidade não há degeneração, não há crise, não há morte, não há nada disso, apenas unidade, né? Quando você realiza isso no seu coração, entende? Aí vem a paz, né? Aí você sai dessa questão de sims e nãos. Aí você sai de toda essa questão de combater, né, uma coisa que não pode ser vencida, sabe? Quando você percebe a verdadeira realidade das coisas, né, que seria ali a unidade de todas as coisas em Cristo, né, você se livra desses problemas, se dissipa desses problemas. Cristo vai ressuscitar, ou Cristo ressuscitou e o homem vai ressuscitar amanhã, e entre essas duas coisas o sofrimento. Não. Entende? Na realidade é a mesma coisa, nós só não percebemos isso. Entende? Esse talvez seja uma perspectiva interessante de você abordar o mistério da ressurreição. Sabe? Essa é a beleza da fé cristã, você acreditar que o alfa e o ômega são a mesma coisa, e isso é a consumação de tudo, por assim dizer. Eu tô falando isso numa linguagem arcana, cara, mas infelizmente eu não acho que outra linguagem seja adequada para isso. Tá? Obrigado mais uma vez por seu e-mail. Agora passando para o próximo, que seria o e-mail do Júlio César. Boa noite. Poderiam falar sobre a versatilidade de alguns mitos? Sobre como é possível ter mais de uma interpretação de um mesmo personagem mitológico? Por exemplo, e como os grupos e povos que acreditavam e criavam essas histórias chegavam a isso? Deus abençoe você também. Obrigado por seu e-mail. Inclusive, eu vou começar aqui por uma citação na resposta, que seria do poema Ulisses, do Fernando Pessoa, no Mensagem. E assim ele é dito: o mito é o nada que é tudo, o mesmo sol que abre os céus. É um mito brilhante e mudo, o corpo imorto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo, e nos criou.
Assim a lenda se escorre, a entrar na realidade, e a fecundá-la decorre. Embaixo a vida, metade, de nada morre. Então, aqui nesse poema, ele está falando no caso do aportamento ali de Ulisses, quando ele foi para Portugal ali durante a Odisseia, né? Ele teria, no caso, ali fundado Lisboa, né? Lisboa tem esse ponto da questão de, tipo, ter esse nome por causa de Ulisses, né? Que seria Olissipona, que depois teria virado Lissabona, que depois virou Lisbona, que depois virou Lisboa, né? Mas o ponto que esse poema ele vai ressaltar muito bem é daquela questão tipo da existência e ou não do mito, né? Tipo, ele vai falar tipo, não foi vindo que veio, não existindo que existiu, etc. Nessa questão porque há uma contraposição ali entre nos planos da existência entre o tempo histórico e o tempo mítico, né? Porque o tempo mítico ele seria algo, ali na visão dos tradicionalistas, um tempo que ele está ali suspenso do espaço, por assim dizer. Né? Ele é um tempo que ele está na eternidade, né? Uma coisa que ela é sempre eterna, né? Então, o que acontece durante o tempo mítico, né? Ele independe de períodos históricos. Então, necessariamente o que acontece lá, ele vai reverberar durante a história, né? Então, por isso que vai existir essa versatilidade de mitos. Inclusive, se você vai ver na questão ali do simbolismo, do símbolo, né? Do imperador adormecido, que a gente já fez um vídeo sobre isso, vai ter várias. Esse arquétipo vai se reverberar em vários povos diferentes, né? No caso ali, o mais famoso seria o Rei Arthur, mas você também vai ter no Islã, você vai ter nos outros. Em Portugal, com o Dom Sebastião. E a questão dos heróis, né? Muitas vezes, né, você vai ver ali nas representações, elas podem ser vistas como períodos históricos, heróis ali que têm certa carga histórica neles e outros que seriam principalmente os deuses, né? As histórias ali dos politeístas que, que vão ser compartilhados em certos panteões. Por exemplo, nas divindades indo-europeias, por exemplo. Você vai ver ali a Chaos Kampf, né, a luta contra o caos, vai ter várias representações, mas ela se trata da reverberação do mesmo símbolo, né, em diferentes povos. Mas também existem certos pontos ali que tipo tem essa maior interseção entre a história e o mito, né? No caso ali que a gente já citou mais para no começo do podcast seria a canção dos Nibelungos, né? Que você vai que são eventos ali provavelmente históricos, né? Inclusive a primeira parte ela é mais mítica, enquanto a segunda seria mais histórica, né? Na questão ali da morte do Átila, da invasão ali do contra os burgundos, né? Então, cada caso é um caso, não tem como a gente analisar assim como uma regra geral, mas só que os termos em que você vai analisar mitos, o que você vai estudar, seria nesse questão. Seria do tempo mítico e do tempo histórico. E reverberação em diferentes povos, que traria essa ambiguidade assim que você citou. Mas também, citando aqui que tem as interpretações ali psicológicas, né, que no caso seria o Jung e o Campbell também vai beber dessa fonte aí, que eles vão falar tipo que os mitos são são arquétipos que eles são no caso ali no inconsciente coletivo da humanidade, né? Mas só que a gente não, apesar de ter sua contribuição ali, né, é legal ali você ler como simplesmente ali como erudição, mas só que a gente tipo que acredita assim na tradição, né, no mundo da tradição, tem que ter essa visão assim do tempo mítico e do tempo histórico, que inclusive o cristianismo, no caso ali na sua excepcionalidade, ele vai ter ali a sua transcendência desses dois, né? No questão que que Cristo viria ali no seu milagre, né, para a história, para redimir na história o gênero humano, né? Tem tudo isso. É importante notar que o símbolo sempre depende do seu contexto, né? E que um símbolo em certo contexto pode significar uma coisa, em outro contexto pode significar outra coisa também diferente. Então, quando a gente pega, por exemplo, a cólera, né, a ira e até mesmo o ódio, né, de primeira mão, assim, a gente acha que essas coisas são satânicas, né? Mas elas também estão em Deus, né? Deus, somente ali no Antigo Testamento, ele também se ira. Ele reserva a mão esquerda para os cabritos, sabe? Enquanto a direita ele reserva para as ovelhas, né? Ele tem ali a misericórdia, mas ele também tem a justiça, né? E por amor ao bem, ele se inflama. Se inflama de amor pelos que são juntos e se inflama
colericamente pelos que são injustos, né? O ódio perfeito ali de Deus. Então, analogicamente, né, todo símbolo de todo fenômeno, no caso, vai depender do seu contexto, e ele vai poder sim sofrer essa inversão. Note, inversão não é subversão. O Guénon mesmo avisa isso. O símbolo pode estar invertido e ele pode estar subvertido. A inversão, ela se comporta dentro da tradição. A subversão não, ela está fora dela. E outra coisa, às vezes uma personagem vai significar coisas diferentes, né, para duas tradições diferentes, justamente por conta do contexto onde essas coisas vão se manifestar, né? Então, vamos pegar aqui o Bodhidharma, né, significa uma coisa para o budista, mas outra coisa para o taoísta, no caso. Entende? Mas ainda assim é a mesma pessoa. É o mesmo símbolo, tecnicamente. Só que como o contexto muda, o significado do símbolo, que é o importante, também muda. O último e-mail, no caso, seria do Cartupeles, que seria o assunto enfrentando Leviatã na hegemonia dos déspotas desvairados. Começando a ler. Encontra-se uma condição de comodismo inerente ao processo de fim da história, que é a representação característica da mentalidade e do modo de vida da sociedade moderna. Subsiste um ethos coletivo dominante fundamentado por um estado de apatia mórbida e esterilidade consumista, amparado além de conceitos ideológicos. Antropocentrismo, hedonismo, moralismo, materialismo, secularismo sectário, etc. Pergunte para alguém aleatório na rua se ele se identifica com algum desses conceitos e provavelmente ele nem sequer vai saber o que eles são, mas vai ter um modo de vida absolutamente voltado a eles. Mas por qual motivo essas visões de mundo seriam um problema? Todas essas ideias são nocivas ao espírito, pois acabam tendo como resultado a corrupção e putrefação da alma, a permissividade com a perversão e a maldade, com a obscuridade mental, com o alastramento da feiura. A matéria é o retrato do espírito. A condição político-econômica contemporânea tem fundamento nessa condição, sendo tanto um reflexo como um agravante da mesma. É um sistema que se propaga como uma doença, sobrevive gerando desarmonia, criando e postergando eternas crises. Nitidamente é um Leviatã, uma criatura monstruosa. Ele até parece imbatível, mas observando bem, dá para perceber que ele é um monstro estabanado tentando sobreviver a todo custo. Tão gigante quanto insustentável. É nesse ponto onde se aplica a estratégia de montar o tigre. A questão aqui é não se deixar cair no abismo junto com o Leviatã. Obrigado pelo seu e-mail, inclusive parabéns aí pela eloquência, inclusive não foi uma pergunta, né, nem sugestão, mas foi uma reflexão, mas é uma reflexão aqui muito bem acertada e que cabe aqui nós falarmos, né, porque um ponto que você citou, nesse ponto, inclusive o Leviatã, né, o Leviatã ele tende a ser muito associado com a questão ali do Estado absolutista do Thomas Hobbes, né? Geralmente quando o pessoal vai criticar a estatulatria, o estatismo, ele vai referenciar o Leviatã, mas uma coisa que eu gostei muito, muito boa que você fez aqui na sua reflexão foi que não só falou da questão estatal, né? Mas simplesmente da questão social, das pessoas que estão, essas ideias que elas meio que estão pairando ali na sociedade, nessa condição de fim da história, inclusive lembra ali da questão que o Nietzsche fala ali no Zaratustra, né, do último homem, quanto a isso também. As pessoas elas não sabem, elas não têm meio que uma gnose ali do que afeta elas, mas elas vivem de acordo com isso. Na questão que também, tipo, o Estado, não necessariamente é ele que faz as coisas, mas ele tá ali como superestrutura acima de uma infraestrutura que coloca tudo isso à tona, né? Mas aqui falando da questão política, no final que você falou, né? Da condição política e econômica, você falar também que o Leviatã, ele tá como por ele ter essa insegurança, né? Ele está tentando sobreviver a todo custo, né? Quando a teoria absolutista ela diz, né, o poder quando ele está inseguro, ele tenta se tornar seguro e, portanto, ele vai lançar mão, né, de outros mecanismos ali que vão causar mais desordem durante a sociedade, né, até ele se tornar, ele ter essa ilusão de controle, né, mais uma vez. Mas aqui o ponto principal que seria montar no tigre, né, que no caso ali o Ride the Tiger, que o Júlio Zévola falou naquele seu livro muito famoso, né, que seria você montar no tigre da modernidade, mas você não vai conseguir domar ele, no caso, né, mas você vai ficar
contra ele ali, enquanto ele se cansar e conseguir cortar a garganta do tigre quando ele se cansar e parar de correr, né? E é justamente isso, eu acho que a sua reflexão foi muito boa nesse ponto. E a questão que a gente já falou anteriormente, né, quanto ao nosso tradicionalismo, naquele artigo que o Vard escreveu, que seria essa parte de simplesmente matar o tigre no final, né, desferir o golpe fatal contra a modernidade, seria justamente, na nossa opinião ali, a tomada de uma postura revolucionária. Não necessariamente só resistir à modernidade, né? Mas para conseguir derrotar o tigre mesmo, você tem que se valer da força, né? No caso ali, da revolução. Seria mais o sentido de você. Porque a gente chegou na situação que não. Na conclusão de que não é mais possível você dominar você vencer o tigre, né? Então a questão agora é você guiá-lo. O tigre ele não é a modernidade propriamente dito, ele é mais esse impulso que existe na história ali, que manifesta de diversas formas, sabe? E que acabou por degringolar ali na própria modernidade, seria a vontade do Schopenhauer ou o elan vital do Bergson. Tá? Mas o que você falou aí, cara, eu acho muito interessante, no caso, o jeito que mandou e-mail, inclusive e-mail muito bom, cara. Eu acho interessante porque eu tô escrevendo sobre um assunto que tangencia isso, né? Vai ser inclusive o tema do próximo artigo. E nesse esse artigo que eu tô escrevendo, né? Ele vai ter influência de um autor que vai tratar sobre esse exato problema que você falou, né? Só que ele vai tratar de uma perspectiva mais à esquerda, que é o Mark Fisher, né? Inclusive, sobre esse tema aqui do Mark Fisher, eu recomendo O Realismo Capitalista, o Fantasmas de Minha Vida e o Desejo Pós-Capitalista e a aula dele, né? É a Cancelação do Futuro, que é basicamente a noção de que a gente chegou na nova ordem mundial, a União Soviética caiu, o neoliberalismo foi implantado, a pós-modernidade se fez valer, né? O casamento ali que eu já falei entre pós-modernidade, liberalismo e neoliberalismo ele já aconteceu, né? E em decorrência disso você cancelou todos os sonhos que as pessoas do passado tinham para o futuro, né? Agora a gente tem um sistema que não é um sistema bom, que não é um sistema desejado, que não é um sistema né, que finalmente ele saciaria esse desejo de uma coisa melhor, mas é um sistema que inclusive se piora a cada dia mais, né? Que depreda ali a população, não só economicamente, como o Mark Fisher vai apontar, mas aqui pegando uma crítica mais à direita também, moralmente, enfim, faz o homem esquecer de si mesmo, destrói a religião, etc. Enfim, é um sistema extremamente decadente, né? Que vai se fundar ali tanto no medo daquilo da alternativa a isso, né? Então por que se adota ali o neoliberalismo, no caso? Porque se tem medo da alternativa. Qual é a alternativa? Seria ali a União Soviética, seria ali o fantasma do stalinismo, né? No caso da esquerda. Ou seria ali o fantasma do pintor austríaco, né? Ou o Crepúsculo dos Deuses, né? Da Wild Hunt. Mas a gente vai ter esse medo, né? Conjugado com a noção de que esse sistema atual, né? Ele é o sistema natural da humanidade, que pelas alternativas a ele serem ruins e de certa forma ineficientes e de certa forma requererem ali uma espécie de artificialidade, ele seria uma coisa natural. Ele seria violá-lo, seria ele violar a própria realidade mesmo. Negá-lo seria negar a própria realidade mesmo. Essa é a forma, inclusive, mor de ideologia, né? O realismo. Né? E o Fischer ele vai fazer esse apontamento, né, de que isso é uma ideologia e ele vai propor ali o rompimento, a ruptura com essa ideologia. Né? Inclusive, ele vai ter uma citação que é o último capítulo do livro dele, né, dizendo que o menor evento pode abrir um buraco
cortina cinzenta da reação que marcou os horizontes de possibilidades sobre o realismo capitalista. De uma situação em que nada pode acontecer, de repente tudo se torna possível novamente, né? E nesse desencantar com esse realismo capitalista, né, a gente encontra ali um futuro que é uma tela branca a ser pintada, né? Não um futuro, na minha opinião, determinado pelas coisas, por essa vontade, né, por essa libidinalidade ali que começa desde o Schopenhauer e vai até Lyotard e infecta até o Fischer mesmo, né? Mas uma coisa que, na minha opinião, deve ser heróica, entende? Você não deve se deixar guiar ali pelos movimentos libidinais das coisas, né? Pelas marés, sabe? Não, você deve desbravá-las, entende? O ser humano ele deve fazer a ideia na matéria, né? Ele deve fazer, portanto, a ideia real. Ele deve trazer de volta ali a tradição. Ele deve se restaurar como humano, impor sua humanidade ao que está fora dele. Ele deve restaurar esse espírito de conquista. Sabe? Isso é ser heróico. Esse é o homem heróico. Esse é o super-homem nietzschiano que supera o medíocre homem do meio-dia, né, que vai estar ali se propondo como o homem do fim da história. Não. Então, eu acredito que esse irrealismo heróico, né, que essa negação do realismo, que essa negação dessas concepções a respeito da natureza que limitam a gente, né, contrapostos ali à grandeza de nosso espírito, né, eu acho que isso vai ser a chave para nos libertar. Eu não acho que apenas a libertação aqui é necessária. Eu também acho que, para que nós realmente possamos pintar esse quadro em branco, né, nós devemos ter ali um realismo autêntico. Nós devemos ter ali ideias tradicionais. Nós devemos pegar o sangue das tradições, a essência, mas não a forma. A gente deve aprender com a forma, mas não replicá-la. Não criar simulacros, né? E utilizar esse sangue para pintar esse quadro novo, esse futuro, sabe? Então, é isso que, inclusive, que o tradicionalismo revolucionário propõe fazer. Ele não luta contra o tigre, ele não meramente cavalga o tigre, mas ele guia o tigre, ele bota suas rédeas no tigre e guia ele para um futuro mais luminoso. Enfim, obrigado a todos os ouvintes que enviaram seus e-mails aqui. Mais uma vez, eu convido nossos ouvintes a enviarem, no caso, ali para o cabodastormentas@protonmail.com. Se for oportuno e conveniente, nós iremos ler no próximo. Se for oportuno e conveniente, nós iremos ler no próximo episódio especial. Obrigado a cada um que ficou até aqui.